Que privilégio Daniel teve! Ele viu o príncipe Jesus Cristo. Eu ainda não tive esse privilégio de ver o rosto de Jesus. Eu tenho um amigo em Curitiba, Geraldo Nascimento. Ele em sonho viu o rosto de Jesus. Alguns dos filhos de Deus têm tido este privilégio de ver o rosto de Jesus. Ouvir-lhe a voz. Que conforto, que alegria, que emoção. Jesus Cristo para mim é tudo. Se para você também Jesus é tudo, então você e eu deveremos estar orando para ver a face de Jesus, para ouvirmos a voz de Jesus Cristo, para sentirmos o abraço de Jesus. Estas, queridos, são ambições santas, santas ambições. Abra a sua Bíblia e vamos ler sobre a revelação deste ser majestoso, Jesus Cristo. Daniel capítulo 10, e o verso 5 até o verso 9. Aqui lemos: E levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Queridos, no capítulo 6 de Daniel, Deus enviou um anjo para livrar Daniel da cova dos leões. No capítulo 9, Deus enviou o anjo Gabriel, o mais poderoso anjo do céu, para explicar a visão das 70 semanas para Daniel. No capítulo 10, Deus enviou o próprio Miguel, Jesus Cristo, o comandante das hostes celestiais. Quando comparamos a descrição que João fez de Jesus, comparando com a descrição que Daniel fez de Jesus Cristo, nós vemos as semelhanças. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Vamos ver em Apocalipse capítulo 1 e os versos 13 a 16. Aqui nós lemos: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A Bíblia diz que quando João contemplou a visão de Jesus, ele também não teve forças. Ele caiu aos pés de Jesus, diz o verso 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. A descrição deste ser majestoso, divino, que apareceu para Daniel, corresponde bem de perto à manifestação de Cristo lá na ilha de Patmos para João. Em Daniel capítulo 10, verso 5, diz que Daniel viu um ser semelhante a um homem vestido de linho. E também em Apocalipse capítulo 1, verso 13, diz que João viu um como filho do homem. O capítulo 10, verso 5 diz que Jesus estava vestido de linho. E também em Apocalipse 1:13 diz que Jesus estava vestido até aos pés. Em Daniel capítulo 10, verso 5 diz que Jesus estava cingido de ouro. Em Apocalipse capítulo 1, verso 13 diz que Jesus Cristo usava um cinto de ouro. Em Daniel capítulo 10, verso 6 diz que o rosto dele parecia relâmpago e os olhos como tochas de fogo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 14 diz que os olhos eram como chama de fogo. Em Daniel capítulo 10, verso 6, diz que os braços e pés eram como bronze. Em Apocalipse capítulo 1, verso 15, diz que os pés eram como latão reluzente. Em Daniel capítulo 10, verso 6, diz que a voz de Jesus era como de uma multidão.
Em Apocalipse capítulo 1, verso 15, diz que a voz de Jesus era como de muitas águas. Tanto Daniel como João contemplaram Jesus Cristo, nosso príncipe, nosso Salvador. Meu desejo, meu sonho é contemplar o rosto de Jesus, ouvir-lhe a voz, olhar nos olhos de Jesus, sentir o seu abraço. Que este também seja o teu desejo, meu querido irmão. Isto será possível, isto se tornará realidade muito em breve. Quando Jesus Cristo voltar, nós poderemos abraçá-lo, olhar nos olhos dele, ouvir-lhe a voz e sentir o abraço do nosso querido Jesus. Aleluia!